Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e nessa aula, o som das vogais em inglês. Muita gente pediu, chegou a hora de aprender o som das vogais em inglês de maneira simples e rápida. Vamos lá! Duas palavrinhas com a letra A. A primeira, cake. Você viu aí, não preciso nem traduzir o que é cake. E a segunda, apple. Também não precisa de tradução. Cake, apple. Veja o som do A de cake. O som é A. E na segunda, apple, o som é E. Cake, apple. Mas, teacher, por que cake, o som é A, do A, né? E apple, o som do A é E? Vamos descobrir. Mas, teacher, quando eu vejo a palavra ali, eu não sei exatamente qual som colocar, eu fico confuso, fico confusa. Tem regra para isso? Tem uma regra que pode me ajudar? Bem, em português temos regra até para o óbvio, mas em inglês nem sempre é assim. Algumas regras ajudam, a maioria das regras tem exceção. Então aqui eu vou colocar de maneira um pouco mais clara para você como nós vamos trabalhar aqui nessa aula, para você entender essa regra entre aspas. Existe uma regularidade significativa na pronúncia das vogais em palavras monossilábicas, com uma sílaba só. Geralmente dá certo essa regra. A ocorrência dessas palavras em inglês é muito alta. Então essa regra, entre aspas, se torna útil na maioria dos casos. Como temos uma quantidade enorme de palavras com uma sílaba em inglês, né, temos muitas palavras monossilábicas, essa regra aqui vai dar certo na grande maioria dos casos. Então vamos lá. O que você precisa saber logo de cara é que existem sons de vogais longas e sons de vogais curtas. Guarde isso, é muito importante. Vogais longas, vogais curtas. Vamos começar então com as vogais longas. Long vowels. Veja no lado direito aí tem um círculo, né? Long vowels. Vowel significa vogal em inglês. Long vowels. São vogais longas. Você vê aí nosso famoso A, E, I, O, U, as vogais, né, do português, em português, né, falando A, E, I, O, U. Em inglês, se eu tiver que soletrar essas vogais, eu vou soletrar essas vogais da forma longa. Vai ser uma long vowel, uma vogal longa. Vamos lá então. Eu coloquei entre aspas o som aproximado em português, que você vai produzir para chegar no som da vogal longa em inglês. O A em inglês o som é A. O E em inglês o som é I. O I em inglês o som é I. O O em inglês o som é O. O U em inglês o som é U. Então eu falo A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. São as vogais longas do inglês. Novamente, se você tiver que soletrar uma vogal em inglês, vai ser com esses sons aqui, certo? Então, a vogal longa, eles falam às vezes a vogal cantada, né, do inglês, tem esses sons. E uma dica importante, muita gente faz confusão com o som do E e do I em inglês. Para ficar mais fácil, lembre-se, quando você fala o I, né, do português em inglês, você fala I. Tudo bem? A letra I do português, o som em inglês é I. Ok? Aí você lembra do I am, eu sou. Aí você não erra mais. Simples assim. Ok? O I, em português, em inglês o som é I. Por isso que muita gente faz confusão achando que o I seria a letra I do português, mas não é. É o E. Continuando então, vamos lá. Algumas palavras com o som A, né, que significa o A, né, do português e inglês o som é A. Late, table, bake, game. Late, A. Table, A. Bake, A. Game, A. É o som do A longo no inglês. E veja, late. Só tem uma sílaba. Mas, teacher, esse E no final, eu falo leite? Não, esse E não tem som.
final da aula, vou deixar um link para você descobrir por que esse E no fim de muitas palavras não tem som. Vai ficar ninja também nesse assunto. Table, né? Late, atrasado, table, mesa. Bake é o verbo assar. Game, jogo. Veja aqui, table tem duas sílabas, table. Bake, uma sílaba só, o E final não tem som. Game, uma sílaba só, o E final não tem som. Então, o som longo, A, late, table, bake, game. Agora o som do E, que em inglês eu falo E. She, be, seen, Peter. She, be, seen, Peter. Primeiro, she, ela. Né? Be, o verbo ser estar. Seen, cena. Tem uma sílaba só, né? Cine é seen. Esse E final não tem som. Peter, a primeira sílaba é um I, ok? Então, novamente, o E em inglês, o som é I. E o som longo dele é I, she, be, seen, Peter. Agora, o I em português, que em inglês tem o som I, nas palavras fine, time, blind, find. Fine, I'm fine, thanks. And you, fine. Só tem uma sílaba. Time, tempo, time, tempo. Blind, blind, adjetivo, cego. Né? Find, find, encontrar. I é o som longo do I em inglês. E agora, o O em português, em inglês, O. Home, no, note, vote. Todas as palavras com uma sílaba só. O E final dessas palavras não tem som. Novamente, final da aula eu vou te dar uma dica ninja para você ficar afiado nesse E final das palavras. Home, lar, no, não, note, bilhete, vários significados para note. Vote, o verbo votar ou então voto. Veja que todas elas têm uma sílaba só e o som é O. Ah, teacher, é tipo um ditongo? Isso. Agora, o U, que em inglês é you. Cute, mute, music. Cute, mute, music. Cute, bonitinho, fofinho, gracinha, adjetivo. Mute, mudo. Music, música. Cute, mute, music. O som do U, you. Veja que o A, o I, o O e o U, em inglês, eles viram um ditongo, né? A, I, O, U. Só a letra E, né? Que em inglês é I, não é um ditongo. Né? Novamente, olha aí. A, E, I, O, U. São vogais longas, long vowels. E agora as vogais curtas, short vowels. E a coisa aqui muda de figura. O A, que longo, né? Você fala A. Quando se transforma em vogal curta, o som fica E. Veja que em parênteses eu coloquei uma pronúncia aproximada em português, tá? Eu não falo porque senão você está falando de maneira longa, não, tem que falar de maneira curta. É. Vamos lá então. Hat, cat, bat, fan. Hat, cat, bat, fan. Hat, cat, bat, fan. Hat, chapéu, cat, gato, bat, bastão, ou então morcego. Fan, fã, ou então ventilador. Vai depender do contexto, né? Então o som é. Rapidinho, ó. Não é não. É. E muito parecido com o som do A curto, é o som do E curto, que é. Não é não é é. Bed, pet, best, let. Bed, pet, best, let. Bed, cama. Pet, animal de estimação. Best, melhor. Let, verbo permitir, deixar. Muito parecidos, esses dois sons muito parecidos. Tá? Muito parecidos. E o I, em português, né? Em inglês é
I. Quando eu falo ele da maneira curta, o som é é. Não é I, é. Vamos lá. Six, fit, kiss, tip. Eu não falo six, eu falo six. Eu não falo feet, eu falo fit. Eu não falo kiss, eu falo kiss. Eu não falo tip, eu falo tip. Six, fit, kiss, tip. É. Agora, a letra O em inglês, né? Quando eu falo longamente, eu falo ou. Agora aqui, olha só isso. Eu falo a. Pera aí, teacher. O O curto do inglês é o A do português? Então. Olha só essas três palavras. Top, not, got. Eu não falo top, not, got. Não. Top, not, got. Curtinho, ó. Eu não falo top. Não. Top. Eu não falo not. Eu falo not. Eu não falo got. Eu falo got. Top, not, got. Som de A do português. E o U, que longo eu falo you em inglês, da maneira curta vira a. Must, number, but. Must, number, but. Veja aqui, né, o som curtinho, must, number, but. Então agora que você entendeu o que é o som longo e o som curto das vogais, eu te pergunto, quer ficar ninja nos sons vogais? Quer dominar esses sons? Entender exatamente quando que você coloca um som longo, quando é um som curto? Se você quer masterizar esse assunto, ficar ninja nisso, eu te convido a assistir essa aula aqui, que é a vogal mais importante do inglês, que é o Magic E ou então o Silent E. Vai resolver muito, você vai entender de maneira simples e clara quando usa a vogal longa, quando usa a vogal curta na maioria das situações. E também o som mais importante do inglês, que é o schwa. Essas duas aulas vou colocar agora para você aqui. É só clicar e continuar assistindo para você masterizar de uma vez esse assunto do som das vogais do inglês. Thanks a lot. See you next class.